Nosso webinário de hoje sobre Saucha, purificação e a história do Buda, o Siddhartha Gautama. Qual as conexões que a gente encontra entre a história deste grande ser e essa importante conduta ética do yoga. Então, nessa aula, nessa série aqui de webinários, das 10 condutas éticas, que a gente faz uma interconexão com os grandes seres, avatares que pisaram neste planeta, né? Por isso que no viver, para que a gente veja o exemplo vivo de pessoas que conseguiram viver com excelência. Então, os pilares desses webinários são a compreensão das bases ético-filosóficas do yoga, né, que são 10, a filosofia aplicada à prática e o entendimento integrado, pensando em não só de uma forma apenas um yoga, mas como cada mestre ele incorpora e traz isso da sua forma, né, para que a gente não fique rígido, mas que a gente seja flexível na nossa prática e encontre o nosso próprio jeito também de praticar. Outro pilar importante é essa referência aos grandes mestres da humanidade para nos trazer inspiração e conexão com a ancestralidade e a historicidade do yoga. Isso é importante porque quando a gente entende algo, a gente se sente mais pertencente, né? A gente sente como algo que parte da nossa identidade. E uma das formas da gente mudar o comportamento mais efetivo é trabalhar a nossa identidade, já diz o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, não apenas em focar em praticar yoga ou de meditar, mas quando a gente se vê como meditador, como meditadora, como yogi, isso torna mais fácil adquirir um hábito. Então, para isso, vamos conhecer, né, o yoga mais a fundo e os grandes mestres dessa tradição. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Quem foi o Siddhartha Gautama, né, o nome do Buda, e a importância dos seus ensinamentos que são atemporais. Tenho certeza que daqui a outros 2.500 anos, né, que já tem 2.500 anos que ele esteve aqui, a gente vai continuar falando sobre ele, porque são aprendizados atemporais. É o que tem de mais precioso, é o néctar da sabedoria, do conhecimento. Era para a gente estudar isso na escola, gente, sabe? Porque é a libertação do sofrimento. Todo ser humano precisa disso. A gente vai entender a relação dele com o yoga, o que são os niyamas, a conduta ética pessoal ou as práticas do yoga, né, também é conhecido como as 5 práticas e sua importância. A gente vai aprofundar em um deles, que é purificação, percebendo a sua extensão, as suas nuances. E como o Buda conseguiu se purificar completamente, como ele ensinava outras pessoas a se purificarem, e o poder da purificação, Saucha. E para finalizar, o mais importante, né, como que a gente desenvolve essa qualidade em nós mesmos. Beleza? Para começo de história, a história de Siddhartha Gautama Buda. Pessoal, para que vocês deixem o microfone no silencioso, por gentileza, para aqui não aparecer aqui na gravação, tá bom? Então, como eu falei, há cerca de 2.500 anos atrás, nasceu o Buda, chamado também Siddhartha, né? O Buda é um título, né? Significa o iluminado, aquele que despertou. Ele nasceu na fronteira entre Índia e Nepal, aqui onde está esse pontinho. E foi criado no pequeno reino de Kapilavastu, que era um reino, fazia parte de não sei se é oligarquia a palavra, mas era um reino que era um reino mais subalterno ao reino de Ashoka, mas que eles tinham uma autonomia, né? Então ele tinha o príncipe Siddhartha, o filho do rei. E Siddhartha significa, é um nome forte, aquele que alcança o seu propósito.
ele nasceu em um clã de guerreiros, os Kshatriyas, como é chamado, né? Na Índia a gente já deve ter ouvido falar das castas, a gente tem os Brahmanes, que são os sacerdotes, a gente tem os guerreiros, os Kshatriyas, a gente tem os comerciantes, aí depois a gente tem os agricultores, e por último a gente tem os chamados intocáveis, né? Então, os Kshatriyas, tem uma cara, quem nascia numa família de Kshatriyas, a ideia é que ele seja um guerreiro, né? E era essas hierarquias bem estruturadas dessa forma, quase como um destino. E seu pai, o rei Shuddodana, era o rei, o líder do clã, que governava ali, né, nesse reinado. E ele foi um filho muito desejado, porque eles queriam muito ter um filho e não conseguiam, né? Imagina a preocupação do rei sem um filho para o suceder. E aí, um dia, a rainha Maia sonhou com um elefante branco com 6 presas de marfim entrando em seu ventre. Isso foi visto como um presságio maravilhoso pelos sábios sacerdotes e descobriu-se que ela estava grávida, né? Ela teve o seu filho Siddhartha no meio de uma caminhada, né? Uma viagem, e ele nasceu no meio da natureza. Após 7 dias, a sua mãe, a rainha Maya, morreu e ele foi criado pela irmã mais nova, a sua mãe Mahajapati Gotami, certo? Peço, deixa eu desligar aqui o microfone rapidinho, gente. Continuar. Então, beleza. Então ele foi criado pela sua irmã mais nova, pela sua tia mais nova. E quando ele foi levado aos sábios, né, para os brahmanes, que nessa época, né, o contexto histórico, todo o reino, né, ele tinha que fazer os rituais ditado pelos brahmanes, enfim. Então, quando ele foi apresentado, um grande sábio chegou e começou a chorar ao ver ele. E aí o rei Shuddodana, sem entender muito bem o que estava acontecendo, será algo ruim, porque ficou preocupado, né? Pô, vi meu filho tá chorando. E aí o sábio falou para ele, olha, eu vejo aqui um grande ser, um grande mestre. Ele vai ser ou um grande rei que vai governar de forma genial isso aqui, né? E vai expandir o território, ou ele vai ser um grande mestre que vai trazer a liberdade para a humanidade, vai trazer algo muito importante. E eu estou chorando porque eu não estarei vivo para receber esses ensinamentos. Olha que bonito, né? E aí, nessa hora, o rei fica preocupado, né? Porque ele quer um filho que seja o governante do seu reino, né? Então aqui a recriagem do reino de Kapilavastu. E o clã, os Shakyas, né, que é o clã que o Siddhartha nasceu, ele era um subalterno, né, de um reino maior, que pagavam tributos, tinham autonomia, né, mas precisavam se manter ali. Então pense a responsabilidade do pai, né, a pressão também que tem ali sobre o rei, né. Então Siddhartha representava para ele essa sucessão, passar o trono, poder descansar, né. E o contexto histórico é o final da Era Védica, então a cultura estava centrada muito na literatura dos Vedas, né, que é a base do yoga. Então o yoga está em toda parte, tá, gente? O Buda, ele, contexto histórico e o local muito favoráveis. E só que tinha uma questão que os ritos, né, e o sistema de castas e a dependência dos brahmanes, você precisava de um intermediário para você se conectar com o divino, né? A gente vai ver que isso na história do Buda, ele foi um marco na história para conseguir popularizar as práticas meditativas e do próprio yoga. Então, sabendo dessa profecia, né, o rei, então, ele teve um plano. Falou, eu vou criar ele de uma forma
que ele goste muito de estar aqui nesse reino, que ele não queira sair por nada. Eu vou cercar ele de prazeres, eu vou esconder ele dos sofrimentos do mundo. Ele vai viver em uma redoma de só prazer e tudo que ele precisar ele vai ter aqui. E aí, isso vai fazer com que ele não seja um, um sacerdote, né? Sacerdote não, um renunciante, que é diferente, né? Ele não vai sair do reino e, enfim. Então, ele foi criado dessa forma e todo mundo gostava muito dele, era um príncipe muito querido, né? Muito bom em tudo que fazia, nas artes do arco, enfim. E aí, um dia, né, vamos ver no que aconteceu os encontros. Aos 16 anos ele se casou com uma prima chamada Yashodhara, também nessa estratégia do rei, né, de manter ele dentro de um plano de desenvolvimento ali dentro do reino. E aos 29 anos ele quis conhecer o reino. E aí, como o filho dele tinha nascido, o rei pensou, né, agora ele já está, né, estruturado, já meu plano já deu certo. E aí o rei arquitetou de que ainda assim a passagem dele pelo reino seria toda maquiada. Então previu-se os lugares onde ia passar e mandou tirar lá todos os velhos, todos os doentes, todos os sinais de miséria, embelezar tudo para o rei, para o Siddhartha ter a sensação de beleza, já conheci, não quero mais ir lá e tal e ficar tranquilo. Só que aí o destino e sua força, né? Nesse passeio ele viu uma pessoa de cabelo branco. E ele estava na carruagem com seu amigo. Ele perguntou o que é isso, né? Ele falou, é a velhice. Todos os seres humanos envelhecem. Aí ele, nossa, eu também vou envelhecer? Sim, todos envelhecem. Meu pai também? É. E aquilo ali já deu um baque nele. Depois ele viu uma pessoa doente. E ele percebeu que a doença era uma coisa que pode afetar qualquer pessoa. Ali também deu outro baque. Depois ele viu uma pessoa morta. E aí ele falou, nossa, meu pai vai morrer. E eu vou morrer. E quando eu morrer, meu filho, minha esposa vão sofrer também. E aquilo começou a mexer a cabeça dele. Todos os alicerces da sua vida que estavam fundadas começam a se estremecer. E por fim ele encontra um renunciante, um praticante de yoga, de meditação. E esse praticante ele fala que ele estava se sentindo muito melhor ao ter renunciado ao mundo e dedicado ao que é realmente real, ao que não muda. Esse é o centro do caminhar e do ensino do Buda, que a natureza da vida é mudança. Se a gente se apega a algo que está mudando, a gente está gerando sofrimento. Então, após esses encontros, ele então toma uma decisão, ele sai à noite, com muita dor no coração, com muita sentindo, né, pelo seu filho recém-nascido, sua família, seus pais a quem ele amava, mas ele decide sair para buscar essa verdade, essa libertação e retornar para trazer para eles, para ajudar, para que eles se libertem também do sofrimento. Ele sai à noite, escondido, em um dia de lua cheia, corta os cabelos, se despoja de todas as suas joias e então busca um mestre. Ele vira um peregrino, um asceta, um sannyasi. E os primeiros mestres que ele teve contato foi o Alara Kalama e o Udaka Ramaputta, onde ele aprende primeiro com um, né, depois com outro, níveis de meditação. Com o primeiro ele consegue, né, atingir um nível, eu não lembro, tem uma quantificação, mas ele aprende muito rápido. E aí o cara falou, não, agora você pode ir pro outro. Ele foi lá também e chegou no máximo. Só que aí, depois, ele percebia que as raízes do sofrimento ainda estavam ali presentes. Ele não tinha ainda se libertado do sofrimento.
ele conseguia atingir meditações muito profundas, se distanciar do mundo aqui, né, nesses estados alterados de consciência, mas não tinha ainda se libertado. Ele então decide sair, né, por não achar ainda, não ter ainda purificado totalmente as raízes do seu sofrimento. Uma coisa importante também é que ele, diferente desse sistema, né, de funcionamento bramânico, onde você precisa de um intermediário para conseguir se conectar com Deus, ele tinha essa convicção de que estava tudo ali dentro dele e que ele mesmo pode alcançar. Então ele sai, ele rompe com os mestres, né? Isso ajuda ele nisso, a fazer esse novo movimento de ruptura. E ele encontra, então, 5 indivíduos que trabalhavam com um método de mortificação do corpo, no sentido de o corpo, para eles, era algo que atrapalha a jornada espiritual. Você tem que domar o corpo, você precisa subjugá-lo. Então cada um fazia um voto terrível. Tinha um que não podia abrir as mãos, as unhas cresciam por dentro da mão dele. Tinha um outro que ficava sempre com o braço levantado. Já estava rígido aqui, o cara só ficava assim. Enfim, cada um tinha um método, um outro ficava de cabeça para baixo. E aí, o do Buda foi o processo do jejum. Mas não um jejum que a gente faz de forma saudável, mas de comer o mínimo possível, de como subjugar o corpo, maltratar o corpo mesmo, para que a alma pudesse ir além. E assim ele fica 5 anos, buscando a verdade dessa forma, até que um dia em um lago ele foi beber água e ele cai e não tinha força para levantar, e quase que ele se afoga, e daria tudo a perder. E aí ele vê um barquinho com uma pessoa tocando, afinando um instrumento de cordas. E ali ele percebe que o nosso corpo é como aquele instrumento. Se a gente aperta demais, tensiona demais, a gente vai quebrar aquela corda. Aquilo vai se danificar, o instrumento não vai produzir o som. Mas também, se a gente folga muito, como ele vivia no palácio, em plenos prazeres, a corda fica frouxa e não produz som. Olha que entendimento, né? Simples para que a gente, e profundo, para que a gente possa trazer para a nossa vida. Então ele decide voltar a comer. E aí vem esse entendimento, né, o famoso, né, onde muita gente fala o caminho do meio, né, que muitas vezes é tão deturpado, né. Eu vi uma vez um perfil de um dito professor de yoga que falava caminho do meio, metade droga, metade salada. Aí eu falo, meu Deus do céu. só muda na causa aí para uma coisa tão profunda, sendo que dentro do ensinamento do Buda a gente vai ver de não usar intoxicantes, né? Então, precisamos conhecer a filosofia e as bases para que a gente não seja, né? Não caia em deturpações. Então, ele mudou de rumo, ele então decide novamente seguir a própria intuição, a percepção dele, e os colegas ficam achando que ele tinha fraquejado, né? Não, é que você não está aguentando, por isso você está saindo, você está sendo fraco. Mas ele, com muita personalidade, ele decide seguir o caminho do meio. E aí ele encontra um local para meditar. Ele encontra a famosa figueira Bodhi Gaya. Ele decide sentar ali com uma firme resolução em Aditana e só levantar dali após ter alcançado a iluminação, despertar, ter purificado todas as sementes que germinam o sofrimento, erradicar todo o mal dentro dele. E ele fica ali por 7 semanas,
meditando, meditando. E aqui a gente vê que são ilustrações que representam Mara, que é como se fosse as forças do mal tentando impedir que ele alcançasse isso, porque ele alcançando isso, ele vai compartilhar e vai salvar muitas almas. Então primeiro enviam as ninfas, né, para seduzir ele se protege, depois começam imagens terríveis, né, atrocidades, muitos conflitos, palavras, como diz Carl Gustav Jung, psicólogo analítico, para a gente alcançar, para que uma árvore possa tocar o céu, lá no alto, ele precisa ir tão profundo com suas raízes até tocar o inferno. E Buda fez isso. Ele chegou e purificou o nível mais profundo da mente, removendo os sankaras, os padrões de reatividade que nos deixam engrenados e presos em nossos condicionamentos, que a gente repete, repete, repete por vidas e vidas. E ele conseguiu limpar totalmente até que um dia de lua cheia, aos 35 anos, ele alcançou a liberação e a purificação total. E nesse sagrado dia, ele tornou-se o Buda, que significa aquele que despertou. E antes dele houveram outros Budas, ele já falou. E depois dele haverão outros Budas, e ele falou isso também. Então é muito interessante a gente entender isso, para que a gente não fique preso a uma ideia que aconteceu muito com a figura do Buda, que também aconteceu com a figura de Jesus, a gente botar a pessoa lá no altar e não entender que a mensagem central da pessoa é que a gente também realiza o caminho, que eles são exemplos de uma possibilidade humana. Tá? Isso é muito importante que a gente compreenda. Se eles conseguiram, a gente pode também, seja nessa ou em outras vidas. O que diferencia um ser como esse da gente é o tempo de dedicação à prática. Entende? Um Buda meditava o dia todo. Um Yogananda, 8 horas por dia, né? O que é que diferencia um atleta? O atleta treina 8 horas por dia. Então, pode ser que algum de nós aqui decida. De repente, pô, agora eu vou me dedicar tanto tempo assim e consiga, tá? Mas enfim. Então, ao alcançar esse estado, ele então decide retornar à sua família, e também aqueles amigos que faziam aqueles processos de mortificação do corpo, para compartilhar com eles, né? Porque ele sabia que aqueles amigos iriam aproveitar aquilo ali, iriam... E eles se tornaram os primeiros discípulos do Buda e os primeiros a alcançar a iluminação também. E basicamente o Buda ensinava o caminho, as 4 nobres verdades. Podem ir trazendo dúvidas no chat também, viu, gente? Dúvidas, reflexões, para que no final a gente possa conversar. Eu acredito muito em um aprendizado ativo. Eu gosto que me questionem, que tragam suas percepções, porque conhecimento é igual alimento, preciso mastigar, tá? É importante que a gente esteja ativo com a mente questionadora, vendo se faz sentido, se não faz, e aí vão surgindo as dúvidas. Então, alguém que já conhece as 4 nobres verdades, é bem interessante porque a primeira nobre verdade Freud também encontrou, que é o sofrimento existe. Então, toda a base da psicologia moderna, né, cujo pai é Freud com a psicanálise, é baseado que existe na gente uma angústia existencial, um sofrimento. Porque a gente sabe da morte, a gente sabe da doença e a gente sabe da velhice, né? E é interessante que é exatamente isso também que o Buda constatou. E isso gera na gente essa angústia. Só que para Freud isso não tinha muito jeito, dava só para você remediar e lidar com essa angústia. E já para Buda, a segunda nobre verdade, ele vai mais fundo, encontrando as causas do sofrimento, que tem a ver com nossos padrões mentais de apego a parentes, apego ao ego, apego a sentimentos, enfim, apego a várias coisas. A gente tem um webinário aí sobre o desapego muito importante. E o desejo, a cobiça,
a avidez por algo, querer muito algo, isso tira a nossa paz. Isso gera o sofrimento. Depois das causas do sofrimento, a gente tem a terceira nobre verdade, que aí começa a vir a esperança. A terceira nobre verdade é: existe um caminho para sairmos do sofrimento. E a quarta nobre verdade é o caminho para sair do sofrimento. Então, o que o Buda ensinava é o caminho, é o que a gente chama de Dhamma, de Dharma. Buda não era budista, Cristo não era cristão. Ambos ensinavam o caminho. Tanto que os primeiros cristãos, né, eram chamados como a Igreja do Caminho. Você sabia? Então todos eles ensinavam o caminho. E qual é esse caminho? Então Buda passou a vida dele até os 80 anos, né, dos 35 aos 80, ensinando esse caminho, o caminho óctuplo. E dentro desse caminho óctuplo tem Sila, Samadhi e Panya. Basicamente é isso que a gente pratica. E Sila são as condutas éticas morais. Assim como no yoga a gente tem os yamas e niyamas. Samadhi é a concentração. Concentração e estabilidade da mente. E Panya é a sabedoria. E aí encontrei essa imagem aqui que representa perfeitamente, né, a conexão dessas três etapas com o caminho óctuplo. Então, Sila, a ética, né, ela vai estar associada com... Aqui são as partes do caminho óctuplo, tá, gente? Então, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto. Porque a conduta é ética. Então, aqui, linguagem correta vai ter a ver com satya, que é a veracidade, falar a verdade, ou não mentir. Né? A ação correta vai ter a ver com vários yamas e niyamas do yoga, como a ahimsa, a não violência. Né? Se eu bato em alguém, se eu agrido alguém, essa ação não é correta. Vai ter a ver com asteya, não roubar. Né? E o meio de vida correto também vai ter a ver com isso, porque se eu ganho dinheiro de uma forma ilícita, se eu ganho dinheiro enganando as pessoas, mentindo, tudo isso aqui está infringindo Sila, moralidade. Depois a gente tem Samadhi, que é o controle da mente. Então tem a ver com o esforço correto. Como que a gente usa a mente de uma forma inteligente. Não é qualquer esforço, né? Mas um esforço que seja produtivo. A atenção correta também. E a concentração correta. E por fim a gente tem Panya, sabedoria. Quando você mantém essa concentração, você vai gerando sabedoria. Você começa a ter o pensamento mais claro, mais correto, e a compreensão e entendimento também. Então esse é o resumo aí do ensinamento do Buda. E esse ensinamento, ele é ensinado hoje. Você pode fazer um curso de 10 dias de meditação Vipassana, que é a técnica que o Siddhartha Gautama, o Buda, usava. Esse ensino ele se perdeu por muitos anos, mas se preservou na Birmânia. E depois de 2.500 anos, voltou à humanidade esse ensinamento. E para mim foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida. Recomendo a todos fazerem. A gente tem aqui na Bahia um centro em Itacaré, que todo mês tem cursos como esse, são cursos gratuitos. Então, realmente vale muito, muito a pena, gente. Após, você pode doar, né, algo, porque se mantém assim, mas é só se você sentir e quiser que outras pessoas tenham esse benefício também. Então, isso conquistou meu coração também, mostra que é muito amor envolvido. Então, ele faleceu aos 80 anos, ensinando, né? Não teve aposentadoria, amava muito o que fazia,
até rimou. E suas últimas palavras foram: todas as coisas contingentes são não permanentes. Esforcem-se por libertarem delas com diligência. Ou seja, a questão da natureza da mudança da própria vida. A gente tem que buscar aquilo que não muda. E o que é que não muda? O que é que nem o tempo destrói, nem as estações do ano, nem as mudanças políticas, sociais, nem a morte destrói? É a própria consciência, né? Então é isso que a gente precisa se esforçar para conseguir alcançar. E celebro aí a presença de cada um aqui presente, que é um sinal dessa busca. E aí a gente vai agora fazendo essa costura entre o budismo e o yoga. Ou, como eu prefiro falar, né, o ensino do Dharma, que era o ensinamento do Buda. Primeiro que Buda, ele era um yogi. Ele aprendeu com professores de yoga as técnicas, né, a meditação, enfim. E dentro do yoga há diversas correntes filosóficas e métodos, mas o mesmo objetivo, o yoga. Então pode ser que as técnicas que ele usasse fossem diferentes, né? Existem várias correntes como o Vedanta, como o Tantra, mas eles são como vários pontos que vão convergir para o mesmo objetivo, beleza? Ele teve um grande papel, gente, também de democratizar as práticas de yoga para toda a população. Nessa época, os brahmanes dominavam os rituais, né? Parece um pouco com a questão da Igreja Católica, que fazia essa meio que tornar dependente, né? A Bíblia só era em latim, as pessoas não podiam ler numa época, né? Não tinha isso? E aí ele começou a ensinar em Pali, que era uma língua popular, porque até antes, né, só o sânscrito, que era uma língua mais erudita, as pessoas com mais educação, e isso tornava difícil o povo ter acesso a essa sabedoria. E outro ponto de conexão, assim, isso fez com que a popularização do yoga também acontecesse, né, com os ensinamentos do Buda e da meditação Vipassana e Anapana, que é a observação da respiração natural. Outro ponto de interconexão são silas, que são as condutas éticas, né? Então a gente vê claro aqui, esse aqui são as 8 partes do yoga, segundo Patanjali, que é o compilador do yoga. Porque como existiam muitas linhas e práticas de yoga diferentes na Índia, o Patanjali sentiu uma necessidade de compilar, de organizar tudo isso, entendeu? E aí ele sistematizou aqui o método, que hoje para a gente fica muito mais fácil entender o yoga. Então a gente tem yamas, que são as restrições ou a ética social, que tem um fundamento de restringir os impulsos de violência, de mentir, de roubar, coisas do animal que existe na gente, né? Se você for ver aqui em casa, às vezes entra macaco, ele vai e pega banana mesmo aqui em casa, ele não quer saber, entendeu? Ele está pensando nele, né? Então a gente precisa controlar esses impulsos que existem na gente, em primeiro lugar. Depois a gente vem para os niyamas, que são as práticas ou a ética pessoal. O que para mim é importante para eu me desenvolver? É importante que eu purifique meu corpo e a minha mente. É importante que eu cuide da minha alimentação dentro desse princípio, que eu tenha tapas, determinação, que eu tenha também santosha, contentamento, equilibrar isso, que eu tenha svadhyaya, cultive o autoconhecimento, né, que eu venha aqui assistir os webinários, que eu tenha Ishvara Pranidhana, que é a entrega, a confiança em uma energia maior. Certo? E aí a gente tem os famosos asanas, as posturas. Contudo, a única essencial é essa aqui, ó. Sentar-se em meditação. Vocês já viram o Buda fazendo outras posturas de yoga?
Pode até que ele tenha feito, mas não são essenciais. Você só precisa manter a coluna ereta para conseguir meditar, sentar confortavelmente. Beleza? Depois a gente vem para pranayama, que é o controle do prana. E a gente começa a entrar no campo sutil e vem para a interiorização dos sentidos, para a Pratyahara. E dessa interiorização, a concentração, que o Buda chama de samadhi. E aqui depois meditação, e esse samadhi que tem um outro significado, mas significa a iluminação. Então esses dois aqui representam Panya, sabedoria. Então percebem que tá tudo a ver, tudo conectado? Às vezes só muda um nome ou outro, mas o fundamento ele é o mesmo. Beleza? Tá dando para acompanhar aí, gente? Tem dúvidas aí? Coloca no chat. Que Fábio perguntou, que legal. Tem conexão com o caminho óctuplo de Patanjali? Aí, acho que esse slide aqui respondeu sua pergunta, né? Que mostra que silas, aqui yamas e niyamas, aí tem samadhi para o Buda, que é concentração, então vai estar aqui em dharana, e panya, sabedoria, vai estar aqui em samadhi e dhyana. Mas ao mesmo tempo vai estar meio que espalhado em tudo também, porque se a gente começa a viver uma vida ética, isso é uma sabedoria também. Isso aqui está colocado em ordens, mas acontece tudo ao mesmo tempo. É só a fim didático que a gente organiza assim. Beleza? Então, como eu falei para vocês, os yamas, as éticas sociais ou as restrições, são essas 5. E os niyamas, a ética pessoal, é aquilo que está mais ligado a você mesmo, que não envolve o outro. A determinação é para você. O contentamento é para você. Purificação também é para você. O estudo é para você. Por mais que a gente possa ensinar o outro, né, e tal, mas em primeiro lugar é para você, tá? E a entrega também. É importante a gente entender essa lógica, porque quando a gente entende, a gente não esquece. Quando a gente entende, o conhecimento ele gruda na gente, ele se integra. Beleza? E aí aprofundando em Saucha, purificação. Aí a gente tem essas são as cartinhas do jogo Memória dos Avatares que eu criei com inteligência artificial, fazendo par com a imagem clássica. O nome clássico, né, em sânscrito, fazendo com o nome traduzido, fazendo uma ponte simbólica, fazendo uma ponte que a gente se conecta no momento presente, atual, moderno, com o passado ancestral. E aí, Saucha significa pureza, limpeza. E essa purificação ela acontece em vários níveis, né? Não é só o físico, como tomar banho, escovar os dentes, mas ela vai dos mais grosseiros, que são importantes também, são os primeiros a serem feitos, até os mais sutis. Não adianta eu querer fazer algumas práticas, vou entoar um mantra de limpar no ser conta, se eu estou todo sujo, não tomei banho, se eu não estou escovando o dente. Não, primeiro você faz, nem faxina em casa, você faz aquela faxina grossa, depois você varia uns detalhes, limpando, né? Esse é o fundamento. E envolve técnicas do yoga chamada kriyas, mas também envolvem comportamentos que nos ajudam a manter essa energia limpa e também a não sujar, tá? Que é muito importante. É que nem manter uma casa arrumada, né? A gente são dois lados, não sujar e arrumar. Esse aqui são alguns kriyas do yoga, né? Famosos. Esse aqui eu gosto bastante, o Net, que a gente bota água morna com sal, e aí a água entra aqui, limpa essa região, muito bom para aliviar a sinusite, traz mais clareza da mente também. A gente tem o Trataka, que a gente olha para uma vela
E aí fica olhando fixo e começa a lacrimejar, limpando os olhos. Aqui tem o Basti, que é o enema. É uma técnica que eu gosto muito também. Eu vi até uma postagem muito interessante que a moça falava: a lavagem do intestino é uma desculpa para a gente lavar a alma. Então é uma prática poderosíssima para tirar emoções, apegos, limpar o corpo. Temos práticas respiratórias, Kapalabhati, que é a respiração do Foley, ajuda a limpar as áreas, esquenta o corpo, purifica como um todo, mas também a região mental. Aí a gente tem isso aqui que é uma doideira. Isso aqui o cara engole um pano, o pano vai, desce lá o intestino, você faz com o intestino vazio, é claro, né? Aí depois você deixa uma pontinha para fora. Aí depois você começa a puxar esse pano, tirar de dentro, porque aí ele vai limpando o intestino, né? Tirando o muco, enfim. Mas não adianta eu fazer isso aqui se eu tô comendo churrascão. Né? Primeiro eu tenho que mudar meus hábitos alimentares, aí viro vegetariano, depois vegano, quem sabe depois eu começo, né? Crudívoro, enfim. E não precisa, necessariamente, né? Fazer. A gente tem muitas técnicas no yoga, tem muitas posturas, mas nem tudo é pra gente. É importante que a gente tenha essa consciência, beleza? E o Nauli, que é massagem do abdômen, né? Você treina, tipo aquele pessoal que faz dança do ventre, e você vai massageando. É muito bom para fazer em combinação com a lavagem do intestino, para massagear e fazer com que a água vá limpando e purificando. Então, assim, não é só o físico e não é só limpar, né? Como eu falei, é preservar, cuidar. Então, a gente pensar no corpo físico, pensar na higiene, pensar na alimentação, muito importante, ainda mais hoje em dia, né? Na época do Buda não tinha agrotóxico, não tinha alimento ultraprocessado, água com cloro. Então, quando ele fala, né, o modo de vida correto, também percebe que envolve isso aqui, né? Aí, outra camada é o ambiente, né? Então, a gente cuidar do lar, da limpeza do nosso lar, ter um lugar para meditar harmônico, para que a gente possa ter uma paz e assim poder acessar locais de purificação dentro de nós. Está associado a emoções também e relações. Quando a gente fala, né, relação tóxicas, né, são relações que estão nos contaminando, gerando emoções prejudiciais. Então, como é que a gente pode, né, transformar essas relações, mudar? E as nossas próprias emoções também que geram contaminantes, né, as emoções negativas, né, o estresse, a raiva, a depressão, enfim. Então isso tudo suja a mente, a gente precisa buscar uma terapia, buscar praticar yoga, enfim. E a gente tem um nível mais sutil que é a mente, que também deve ser constantemente purificada. Muito cuidado com as informações, se você assiste muita novela, tem muito aquelas coisas de briga, tensão emocional, jornal que fica vendo, batendo no negativo, sabe? Mostrando crime. Tudo isso vai impregnando na sua mente. E aí, quando você for meditar, você vai ter um trabalho a mais para poder ficar limpando essa sujeira, entende? A nível mais profundo da mente, a gente tem as crenças, que aí já são um pouquinho mais complicadinhas para limpar, mas que eles são limpas também, né? E mais profundo ainda, os padrões de reatividade, chamados sankaras, que são padrões bem subconscientes, difíceis até da gente poder perceber. A crença a gente até percebe, mas esses aqui são mais profundos. E através da meditação profunda a gente consegue ir liberando. Beleza? E aí, entendendo, né, tudo isso aí sobre Saucha, sobre purificação, cada conduta ética tem um seed, tem um poder gerado por ele, né, quando a gente alcança. E aí,
qual que seria o poder da gente conseguir se purificar. E essa imagem responde trazendo, né, que é a clareza. A água, que também pode ser um símbolo da mente, né? Se a água está turva, a gente não consegue ver, ela não espelha, né? Ela fica opaca. Mas quando a água fica calma, os sedimentos descem, ela fica limpa, ela reflete algo maior, né? Então, através da nossa meditação, a gente pode aprofundar e se tornar receptivo a essa energia maior, aqui simbolizado pela lua, e expressar o nosso ser puro. Ver aqui o chat. Beleza, vou ler depois aqui as coisas do chat. Aí a gente tem aqui outras formas também, né, de desenvolver a purificação, né? Então as posturas do yoga, elas têm importância também, viu, gente? Não é que a gente só precisa sentar e meditar. É essencial sim, mas a gente tem posturas que podem gerar calor, que ajudam na desintoxicação, posturas de torções, né, que ajudam para também desintoxicar os órgãos, os intestinos. Enfim, tem muitos benefícios nas posturas também, mas não resuma a sua prática às posturas. Essa aqui é a apostila, é parte da apostila dos 21 dias de Yoga no Viver, em que para cada aula, para cada conduta ética, a gente tem uma série de asanas temáticas e uma meditação temática também, e uma proposta de autovigilância ética. E aqui são as posturas que a gente usa para a prática de purificação. Então a gente passa por elas, posturas que geram calor, que tem torções, e aí você pode fazer essa prática para você, quando você sente necessidade de se purificar. E aí você pode circular as posturas que para você foi legal, você pode desenhar, marcar os locais que você sentiu mais tensão, ou mais liberação, tá? Então, é muito legal esse recurso aqui didaticamente para você ter autonomia na sua prática de posturas. Certo? A gente tem pranayamas também que ajudam a purificar, como Kapalabhati, como a Bhastrika. E a própria respiração natural também já faz isso, através da exalação. A cada exalação a gente está liberando toxinas, tensões e energia também, tá? Aí temos a meditação, que purifica, né, principalmente a parte mais energética do nosso ser, nível mais profundo, sankaras. As orações, né, que a gente chama do Bhakti Yoga, Yoga devocional também, que são muito fortes, purificam também, principalmente a parte energética, mas às vezes pode-se operar curas também, milagres, né, chamados assim, no corpo físico. Pode acontecer também. E diversas outras formas, né, que a gente pode ter também de se purificar, através do nosso alimento, do suco verde, dos exercícios, esporte, de boas companhias, um bom ambiente, né? É legal a gente mapear e pensar como que está isso na nossa vida. Beleza, gente? Então, está claro o conceito de Saucha, purificação, né? E a relação aí com o Buda. Então, a gente nesse webinário, né, a gente fez essa conexão entre Saucha e Buda, né, como que ele conseguiu purificar-se por completo em todas essas camadas, né? Você viu que só a parte do corpo, né, ele não conseguiu. Ele deve ter limpado ali um bocado de coisa naquele jejum, né? Mas ainda tinha coisas mais profundas que ele não tinha limpado. Lembrando que os webinários sobre os yamas, as condutas éticas sociais, estão disponíveis lá no grupo até o dia 5, ou para quem já tem o 21 dias de Yoga no Viver,
tá lá disponível de forma vitalícia para vocês verem e reverem também, e cada yama associada a uma história de um grande mestre da história da humanidade. Então a gente está aqui também entendendo essas condutas de forma efetiva para praticar o yoga, né? De forma como que a gente consegue trazer isso para a prática, né? Estou sempre trazendo aqui para vocês exemplos, né? Do que vocês já fazem ou que vocês podem fazer para praticar isso, para que vocês se sintam também mais yogis ou yogini, né? Que é a mulher que pratica. Percebam que comece a identificar esses padrões de coisas que você já faz, sabe? Reconhecer é importante para a gente se empoderar e caminhar com mais força. E aqui eu botei aqui a lição que o meu professor de psicologia me deu, que tem a ver com esse processo da autotransformação, né? Porque ele me fez ele compartilhou com a turma a seguinte questão. Ele trouxe o seguinte pensamento: como que a gente consegue em 1 hora de terapia transformar um comportamento de uma pessoa que fica a semana toda fazendo esse comportamento. Ele é da linha comportamentalista, né, do behaviorismo. Na psicologia a gente tem uma linha que é mais do comportamento aplicado, né? O pessoal até faz piada que Freud explica, mas Skinner resolve, né? Skinner é o que criou o behaviorismo. Eu não concordo muito bem com isso não, mas enfim. Mas ele trouxe essa reflexão, como é que em 1 hora de sessão a gente consegue mudar o comportamento que está o tempo todo se repetindo. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, que bebe todos os dias, vai um dia na terapia. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma? Sendo que ele está ali o tempo todo reforçando, né, fazendo aquela... O comportamento tem o estímulo, o desejo, comportamento e recompensa. O tempo todo ele está ativando ali, bebendo e tendo a recompensa do álcool, né, do efeito, né? E aquilo ali para mim foi uma pergunta muito forte, porque foi uma pergunta inteligente, que é que a gente precisa trabalhar de uma forma inteligente para que a gente consiga gerar transformação na nossa vida e na vida dos demais. E a mesma coisa é no yoga. Como que a gente pode praticar de forma mais eficiente, de forma que a gente consiga evoluir mais rápido em nossa prática? Porque se a gente faz uma aula uma vez na semana, que nem o pessoal vai domingo na missa uma vez na semana, né? Mas fica por aí, o comportamento convencional vai ganhar se a gente não conseguir fazer essa sacada que ele me deu aí nessa aula. E na próxima aula, terça-feira, 6h30, eu vou ensinar para vocês qual é esse pulo do gato aí, para que a gente possa praticar de forma mais eficiente, beleza? A próxima aula eu vou explicar a metodologia dos 21 dias de Yoga no Viver, mostrando assim, né, toda a arquitetura que tem ali, né, por que ela funciona, e quem tiver presente aí vai ganhar um bônus aí, Daniel. Maravilhoso. Oi, Daniel. Tá bom? Eu não vou falar muito sobre ele, que eu quero dedicar uma aula exclusiva mesmo para que vocês entendam, né? Tanto quem já tem os 21 dias, como quem ainda se interessa, né, por uma forma de praticar yoga de forma efetiva, mas que entenda toda a metodologia criada para gerar resultado, para que você consiga se conectar com o yoga, praticando da forma correta, de forma segura e gerando autonomia. E aqui eu coloquei a joia tríplice porque é uma das coisas que o Buda falava e que aqui nos 21 dias a gente segue. Primeiro que é o Dhamma. O Dhamma é o caminho para se autodesenvolver. Então aqui a gente vai, dentro de uma jornada segura, praticar meditação, fazer as posturas e se auto-observar no dia a dia, para ser uma pessoa melhor. Depois o Buda.
Quando ele fala o Buda, não é ele apenas, são todos os Budas. Que a gente possa se conectar com essa energia que está em nosso inconsciente coletivo disponível, mas a gente tem que chamar, convocar. Tem uma música, né, chamada Convoque o Seu Buda. Então aqui a gente tem toda a jornada tematizada por um desses grandes mestres, associadas a uma das condutas éticas que eles foram mais mestres ainda. E por fim a Sangha, que é a comunidade. Né? A gente vai estar fazendo essa vivência em grupo em maio. Então quando a gente está em grupo, a comunidade ou ela nos puxa para baixo ou para cima. Se você está em um grupo de amigos, a pessoa só lhe chama para beber, para ir para festa, né, para usar droga, para comer porcaria, se você vive num lugar que as pessoas ficam assim, a tendência é que isso te puxe para baixo. Né? Como diz, né, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas quando você está em uma comunidade de pessoas que estão praticando, estão buscando autoconhecimento, isso lhe dá uma energia para cima. Então essa é uma força muito forte. Então por isso que de vez em quando eu faço essa vivência em grupo, porque eu sei que a força é muito maior. E muita gente que tem curso, que não consegue fazer o curso, né? Quem aqui não tem um curso que nunca fez, né? Mas quando a gente faz em grupo, a tendência é que muito, muito, muito provavelmente, quase com certeza, você consegue fazer. Porque você vai ver as pessoas confirmando, compartilhando, e aí você vai se motivando para fazer. E enfim, essa vivência agora em maio, eu estou indo para a Austrália em julho, então esse mês de maio vai ser, eu vou facilitar de novo esses 21 dias, então quem já fez é bem-vindo fazer de novo. E eu não sei, sinceramente, quando de novo eu vou fazer, de verdade, porque eu vou estar na Austrália, vou estar trabalhando lá 8 horas por dia, né? Trabalhando aí para pagar minha casa, então eu não vou conseguir me dedicar tanto quanto eu me dedico estando aqui no Brasil para isso. Então eu vou ficar pelo menos 10 meses, um ano. Então aproveitem agora em maio, tá? Próximo encontro eu vou passar mais informações e todas as vantagens aí de estar fazendo, praticando com a gente, se é o que você busca, né? Se é o que você busca, desenvolvimento, autocontrole da mente, beleza? Para finalizar, a gente ir para a prática, né? Essa característica de yoga no viver, apenas 3 minutinhos para você escrever, 1 minutinho para você se auto-questionar, o que é que suja seu corpo e sua mente nesse momento em sua vida? Como está seu ambiente de trabalho e descanso lá? Está purificado? O que é que está? Você sente, pô, isso aqui eu preciso transformar. E como está a sua mente? Tá? Uma resposta para cada uma pergunta dessa, em 3 minutinhos aí, e depois vocês podem escrever mais coisas aí, dar seguimento a essa reflexão. Então é isso, gente. Quero agradecer de coração a presença de vocês, viu? Muito obrigado pela atenção, a satisfação poder falar sobre o Buda, sobre yoga, isso me fortalece também. Dai, Fábio falou aqui que recomenda os 21 dias, vai fazer de novo com certeza. Dai, tanta gente precisando dos 21 dias. Quem sentir de compartilhar também, gente, convidar lá para o grupo, para as pessoas assistirem os webinários e fazerem também os 21 dias. Eu tenho um olhar social também, quem tem um salário, ganha até um salário mínimo tem bolsa, sabe? Quem ganha menos ainda também conversa comigo, que a gente vê, que eu quero realmente que o yoga seja para todos, sabe? Não dá para... A gente tem que entender, né, a realidade social do nosso país. Então compartilha com quem você sente que precisa. Nos vemos aí na próxima terça. Gratidão aí a presença, Ivânia, Fábia, Ana, Dai, Silvio, Márcia. E terça-feira, 6h30, estejam aqui, porque eu vou compartilhar com vocês o que é que eu aprendi com o meu professor de psicologia, né? Quando ele me perguntou como que em 1 hora de terapia a gente consegue transformar o comportamento, né, que a pessoa tem a semana toda. Então esse mesmo princípio eu apliquei para o método dos 21 dias de Yoga no Viver.
E é por isso que eu tenho muita convicção em afirmar que ele é muito, muito mais efetivo do que as aulas convencionais de yoga. Então vocês vão entender direitinho e vai ter aí um bônus especial para quem tiver aqui presente. Gratidão. Namastê, que haja paz, haja paz, haja paz. Muitas bênçãos, muita felicidade, que vocês possam se libertar do sofrimento, evoluirmos o máximo nessa encarnação e ajudar o próximo. Hariom Tat Sat.